Quem achou diz amém. Vamos ler o texto. Novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa, e imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4, e eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas, que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentaram entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a sua casa. Versículo 12. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Pai, quero te pedir, Senhor, por essa palavra, que o Senhor traga entendimento para os nossos corações. Fala conosco, Senhor, fala comigo, que eu venha ser um instrumento. Venha, meu Pai, me conduzir nessa noite, que teu Espírito venha me guiar, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja nessa noite. Que não venha ser eu, mas venha ser de ti, meu Pai, pois de mim mesmo nada tenho, nada posso e nem me atrevo. Estou totalmente dependente de ti, da tua presença, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, fala aos corações aqui nessa noite. Venha, meu Pai, falar com aquela pessoa que chegou aqui aflita, angustiada, talvez desesperançada, Pai, mas que essa palavra venha a ser uma palavra de edificação para a vida dela, que ela venha confrontar, Senhor, mas também venha trazer alívio. Eu te peço, Senhor Jesus, nessa noite, a igreja que concorda diz: poder sentar no seu lugar glorificando o nome de Jesus. Queridos, peço alguns minutos da sua atenção. Que a palavra falará conosco nessa noite. Quero trazer algo aqui em Marcos capítulo 2, trazer uma exposição desse texto. Serei breve, não irei demorar. Logo você irá para a sua casa. Amém? Queridos, Marcos faz parte dos evangelhos sinóticos e é considerado, ele é um dos primeiros a serem escritos, dando base aos outros 2 evangelhos. E Marcos, ele é um evangelho que ele enfatiza as obras de Cristo, diferente de Mateus, que traz muito dos ensinos de Jesus, dos sermões de Cristo. Marcos, ele enfatiza, mostra Jesus em ação, mostra Jesus em atividade. Ele dá ênfase nesse evangelho, na divindade, na atividade de Jesus Cristo, mostrando Jesus sempre em ação, sempre Jesus operando, fazendo milagre. E aqui no capítulo 2, é um texto, uma passagem muito conhecida. Todos aqui eu creio que conhecem esse texto. No capítulo 2, Jesus está voltando outra vez em Cafarnaum, pois ele já estava ali
e Cafarnaum virou como a cidade onde Jesus sempre estava ali. Ele era bem recebido, ele era amado naquele lugar. E o texto diz que ele volta para Cafarnaum e ele estava numa casa, e essa casa provavelmente seria de Pedro, da sogra de Pedro. E o texto inicia dizendo que ele estava nessa casa e que todos ficaram sabendo que Cristo estava nessa casa. E logo o povo se ajuntou nessa casa tanto, de maneira que quem estava fora não conseguia entrar e quem estava dentro não conseguia sair. Uma multidão ocupou aquele lugar. Para quê? Para ouvir Jesus ensinar, para ouvir Jesus pregar o que ele tinha para dizer. Ali também tinha alguns doutores da lei, escribas, fariseus, que estavam ali para observar e ver o que Jesus iria falar, se ele ia falar algo que iria contra a lei de Moisés. E naquele lugar tinha pessoas ali para ouvir Jesus pregar, pessoas que estavam sedentas para ouvir Cristo. E também tinha esses observadores, e também tinha curiosos. É interessante observar, vendo esse texto, que dentro das igrejas hoje em dia, dessa mesma forma existem pessoas que vêm à igreja sedentas para ouvir Jesus, para ouvir a palavra. E também tem pessoas que vêm apenas para observar, apenas por curiosidades, e muitas das vezes ainda saem falando mal. Mas eu quero crer que esse pouco número de pessoas que estão aqui nessa noite vieram para ouvir a palavra de Deus, vieram sedentas para ouvir a palavra de Deus. E ali estava esse povo, dentro dessa casa, era uma casa pequena, e estava apertada. E aqui no versículo 3, inicia uma narrativa, inicia uma história, a qual você conhece, aonde o versículo 3 vai dizer: e vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4. Aí o versículo 4: e eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Olha só, esse homem, um paralítico, ele está sendo carregado por 4 homens, digamos, possamos dizer que amigos. Estava sendo carregado por esses homens, por esses amigos, que estavam levando ele até Jesus. Podemos imaginar que esses homens ouviram falar que Jesus estava ali, e ouviram falar que Jesus já havia feito outros milagres, outras maravilhas. Pegaram esse paralítico e carregaram ele até Cristo. Com quê? Com a esperança de que esse homem fosse curado dessa enfermidade, a qual o impedia de andar. Então esses homens vão carregar esse paralítico, que por si mesmo não poderia chegar até Cristo, por si mesmo não conseguiria se aproximar de Jesus. E é interessante observar, vendo o que esses homens estão fazendo, nós possamos entender e aprender que existem pessoas que, da mesma forma, elas estão paralisadas e não conseguem por si mesmo vir até a igreja, se aproximar de Cristo, se aproximar de Jesus. Porque nós vamos ver hoje algumas igrejas vazias, como hoje aqui nesse lugar muitas pessoas faltaram, talvez algumas viajaram, talvez algumas saíram com a família, mas muitas estão fracas espiritualmente e não vêm à igreja porque não tem forças, porque não tem alguém que vá lá e carregue essa pessoa e traga ela até Cristo. Sabe o que estamos precisando no dia de hoje? Pessoas que façam trabalhos missionários, evangelísticos. Pessoas precisam de você, pessoas precisam de mim. Para quê? Que chegue lá e diga: olha,
eu vou lhe carregar. Você não está tendo força, mas eu vou lhe carregar e lhe levar para a presença. Eu vou lhe carregar e lhe levar para próximo de Jesus. Irmão, eu estou falando para você, que talvez nesse momento tenha alguém dentro da tua casa, ou talvez alguém dentro da tua parentela, que está sem força, que está fraco, está abatido. Essas cadeiras aqui, irmão, elas precisam ser ocupadas. E pessoas que estão lá fora, fracas, abatidas, desesperançadas, mas levante as tuas mãos aos céus, irmão. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus irá te levantar para trazer essas pessoas até a presença de Deus. Irmãos, temos que ter essa consciência que existem pessoas que estão sem forças, estão paralisadas. E eu aprendo vendo esses homens carregando esse paralítico, porque imagina só, se não fosse esses homens carregarem ele nunca chegaria próximo de Jesus. Ele nunca iria até Cristo, pois ele era impossibilitado. Ele tinha uma doença, ele tinha uma enfermidade que impedia ele. E assim existem pessoas aí fora que estão precisando de pessoas para carregar, que estão fracas, abatidas. Talvez você era um dia que nem esse paralítico, mas alguém bateu na porta da tua casa, te evangelizou, alguém te convidou para vir à igreja, teve alguém que dobrou o joelho por você, teve alguém que orou por você, teve alguém que não desistiu de você e não largou a tua mão. E por que eu estou trazendo isso? Porque isso não serve só para você, mas serve para nós líderes também. Precisamos ter essa consciência que precisamos ir atrás dessas pessoas que estão paralisadas. Não devemos deixá-las morrerem. Aleluia. Aí olha só, aí o texto diz que esses homens estão carregando André, esse homem até Cristo. Só que eles vão chegar na casa e eles não vão conseguir entrar. Por quê? Olha só o que o texto diz. E eles não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Havia um bloqueio, havia uma barreira. E essa barreira era essa multidão que bloqueava a porta, bloqueava a entrada. E esses homens não conseguiam ter acesso a Cristo. Mas sabe o que eu acho interessante? Que olha que o texto vai continuar dizendo. E eles não podendo aproximar-se por causa da multidão. Mas eles não param aqui. A multidão era uma barreira, era um problema, podemos dizer. Só que olha só, o texto continua. Destaparam o telhado onde estava, fazendo uma abertura. Olha só que também aprendo nesse texto. A multidão era uma barreira, só que eles pararam por causa da multidão. Eles desistiram por causa da multidão. Eles continuam, destaparam o telhado, fizeram uma abertura. Ou seja, eles persistiram, não desistiram. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Lutas vamos ter todos os dias. Barreiras você vai enfrentar todos os dias. Acorde de manhã e se prepare, porque vai vir urso, vai vir leão. Mas sabe o que eles nos ensinam? A persistir. Multidão vai ter todo dia, mas vai depender de você. Ou se você para, ou se você vai estagnar, ou se você vai continuar, se você vai prosseguir. Irmão, todos os dias nós vamos enfrentar lutas, todos os dias nós vamos ter guerras, todos os dias você vai enfrentar problemas. Mas irmão, o dia de amanhã pertence a Deus. Prossiga em frente. Não deu certo hoje, eu vou tentar amanhã. Não deu certo amanhã, eu não vou parar, eu não vou desistir. Ei, prossiga, ei, persevere, irmão. Porque às vezes nós vamos deparar com a multidão. Vou parar aqui, tentei. Porque pensou se eles falam, olha, a gente veio até aqui, tentamos, bora voltar. Tu já pensou se
dificuldade que tu tivesse enfrentado lá atrás, tu tivesse parado, tu estaria aqui hoje? Na primeira guerra que tu tiver enfrentado, tu tivesse parado, tu estaria aqui hoje? Tu teria voltado já para a tua vida de antigamente. Mas tu olhou para a multidão e disse: eu prossegui, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir, eu vou persistir, eu vou persistir. Eles continuam, abriram uma abertura. A multidão não foi uma barreira para eles, não foi um problema. Eles continuaram. Aí olha só, abriram uma abertura no telhado. Versículo 4, aí versículo 5. Olha só o que o texto diz: vendo-lhes a fé, no plural, ó, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha só que interessante. A fé dos homens tocou o coração do Senhor, levando ao evangelista a registrar: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Oh glória! Olha só que interessante. Aqui, eles não poderiam fazer o milagre nem salvar o homem, mas eles poderiam levá-lo até Jesus. Levar o paralítico a Jesus era a tarefa deles. Perdoar e curar o coxo era a obra exclusiva de Jesus. Olha só que interessante. Foi o que falamos agorinha. Trazer até Jesus é uma tarefa nossa. Ide e pregai é tarefa tua. Só que aí, quem perdoa, quem salva, quem restaura, quem cura é Cristo. A tarefa de levar o homem até Jesus foi deles. Só que quem vai curar, quem vai perdoar é Cristo. Aí olha só que interessante, aí Jesus vai dizer: e vendo a fé deles. Jesus não viu a fé só em um, Jesus não viu a fé só em dois, ele viu a fé em todos eles. Tanto que ele vai dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí aqui entra no ponto muito interessante. Aí versículo 6, olha só: alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Olha só, irmão, quando eles ouvem Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados, eles vão argumentar em seu pensamento, em seu coração, dizendo que blasfêmia, pois só quem pode perdoar pecados é Deus. Olha só, Lucas nos informa: além dos escribas, estavam também em Cafarnaum participando dessa comitiva os fariseus e doutores da lei. Eles, olha só, eles eram os fiscais da religião, os farejadores de heresias. Ou seja, eles não estavam ali para aprender, eles não estavam ali para ouvir Jesus verdadeiramente, mas eles estavam ali prontos para querer pegar Jesus em alguma heresia. Aí olha só, eles estavam ali para ouvir alguma heresia, e estavam ouvindo Jesus não de coração aberto, mas para o criticar. A motivação deles não era aprender, mas era apanhar Jesus em alguma contradição. Olha só, a teologia que eles subscreviam estava certa, pois dizia que só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Eles estavam certos sim quando eles dizem que só quem pode perdoar pecados é Deus. Eles estavam corretos. Só que o que eles estavam errados aqui? Eles estavam errados no quê? Diziam que só Deus tem perdão para pecados, mas porém a compreensão deles acerca da pessoa e a obra de Jesus estava errada. Deixaram de ver a Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus, e passaram a julgá-lo como um blasfemo. Ou seja, eles não reconheciam que Cristo era o Messias.
É por isso que eles vão dizer: só quem pode perdoar pecados é Deus. E por que eles começaram a argumentar entre si? Só no seu pensamento. Por quê? Porque eles faziam uma associação entre a enfermidade e o pecado. Ou seja, para eles, aquele paralítico estava naquela situação por algum pecado, porque ele pecou. É por isso que ele estava daquele jeito. Porque todo enfermo, paralítico, coxo, leproso, eles associavam o quê? Eles eram pecadores, eles eram imundos, eram pessoas que eram rejeitadas por Deus. Ou seja, era impossível aquela pessoa andar se ela era pecadora. Ou seja, quando eles falam esse blasfêmia, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Ou seja, por ele ser paralítico, eles falavam assim: ele não pode perdoar o pecado dele, porque ele é paralítico. E se ele está naquela situação, porque Deus o rejeitou. É por isso que eles vão argumentar. Só que olha só o versículo 8: e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando em essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma o seu leito e ande? Olha só, agora imagina o susto que eles tomaram, porque Jesus vai dizer: por que vocês estão pensando assim em vossos corações? Imagina o susto que eles pegaram. Como é que ele sabe que a gente estava falando isso? Como é que ele sabe que a gente estava pensando isso? Irmão, aqui entra algo muito interessante, peço atenção de você. Aí Jesus vai dizer: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Olha só, Hernandes Dias Lopes, ele diz: o pecado é a pior tragédia, ele é a causa primária de todas as nossas mazelas. Escute isso, irmão. O pecado não perdoado é o maior amigo de Satanás e o pior inimigo do homem. O pecado é a pior doença, é o veneno doce que mata o corpo e a alma. O pecado é o pior do que a solidão, que a pobreza, que a doença, que a própria morte. Todos esses males não podem nos separar de Deus, mas o pecado nos separa de Deus, e agora também na eternidade. Olha só, irmão, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou de levanta e anda? Só que aqui eu quero que você escute algo para você compreender. Olha só, o pecado nos fez escravo do mundo, seguindo as inclinações da carne, mortos em nossos delitos e ofensas, não querendo Deus, inimigos de Deus por natureza, e caminhando para a destruição eterna. Ou seja, a doença física daquele homem impedia dele andar, mas o pecado impedia dele alcançar a salvação. A paralisia impedia dele andar, mas o pecado o impedia de alcançar a salvação. Aqui já vai fazendo sentido. Por quê? Lembra lá no começo, ele foi carregado. Com qual era a motivação? Qual era a esperança dele voltar a andar? Então eles tiveram todos esses esforços, desceram paralítico pelo telhado, e quando o paralítico encontra Jesus, Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. Só que espera lá, eles vieram para quê? Que ele se levantasse e andasse. A motivação deles era, aí por os escribas, os fariseus vão dizer: esse é blasfêmio, quem pode perdoar pecados é só Deus. Só que, irmão, vai entendendo o quão tremendo é isso que Jesus está fazendo na vida desse homem. Olha o quão poderoso que Jesus está fazendo na vida desse homem. A enfermidade só impedia dele andar, mas o pecado impedia ele de alcançar a salvação eterna. Irmão, ei,
É tão tremendo isso que Jesus está fazendo aqui. É por isso que eu pergunto: o que é mais fácil? Eu dizer levanta ou anda, ou perdoados estão os teus pecados? Aleluia, Jesus. Oh glória. O pecado nos trouxe a morte e nos afasta de Deus. Porém Jesus Cristo veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. E através de Cristo temos acesso ao Pai, porque Jesus mesmo disse: eu sou, levante a mão, irmão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei, olha para cá, o que Jesus faz é além da nossa expectativa. O que Jesus faz é além do que possamos imaginar. Olhavam para ele e diziam assim: eu quero que ele volte a andar. Só que aí Jesus olha para ele e diz: o que é mais importante é eu perdoar o pecado dele. A doença impede dele andar, mas o pecado impede dele alcançar a salvação eterna, impede dele alcançar a salvação eterna. Ei, o que é mais importante que os bens materiais? O que é mais importante do que a nossa vida física aqui? O que é mais importante, ei, é a tua salvação, irmão. É a tua salvação. Pode estar cheio de problema, pode estar passando dificuldade, pode estar passando a tribulação, pode estar passando por luta, por guerra, mas Jesus está dizendo: ei, a tua salvação é mais importante. A tua salvação é mais importante. Jesus está mostrando aqui o que é mais importante dele andar, é ele alcançar a salvação dele. Por quê? Quando Adão peca, quando Adão cai, ele pecou. Aí o que herdamos de Adão? O pecado. E o que o pecado nos trouxe? Qual é a herança do pecado? A morte. Todos estão destituídos a irem ao inferno, irmão. Todos já estamos caminhando para o inferno. Só que aí Cristo vem, oh glória, irmão. Só que aí quando Cristo olha para ele, diz: perdoados estão os teus pecados. O perdoado, oh meu Deus do céu, não é algo simples da boca para fora, não, irmão. Jesus estava mudando a história dele ali naquele momento. Jesus estava fazendo algo sobrenatural. Oh aleluia. Olha só que tremendo, irmão. Aí versículo 10, olha que tremendo. Mas isto era para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, 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 pega o teu leito e vá para casa. Pega o teu leito e vá para casa. Oh glória. Jesus está mostrando aqui que ele é filho de Deus. Jesus está mostrando aqui que ele é o Deus encarnado. Como? Primeiro, ele tem poder para perdoar pecados. Segundo, ele é onisciente, ele leu o pensamento dos escribas. Terceiro, ele curou o paralítico. Ele curou o paralítico. Ele curou o paralítico. Oh glória. Eu perdoo pecados. Eu perdoo pecados para a salvação. E também eu curo, eu levanto o paralítico para mostrar que eu tenho poder na terra, para mostrar que eu sou Deus. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Tu estava perdido, estava caminhando para o inferno, para a morte. Só que aí Jesus olhou para você e disse: eu vou ter graça dele,
eu vou ter graça dela, eu vou te dar a salvação eterna, eu vou te dar a salvação eterna, e ainda para mostrar que eu sou Deus, que eu tenho poder na terra, eu estou mudando a história, eu estou mudando o cenário, eu estou transformando, eu estou dando vida. Deus está fazendo a obra por completo aqui nessa noite. Eu perdoo pecados, eu tenho poder para curar, eu tenho poder para transformar, eu tenho poder para libertar, eu tenho poder sobre a terra, eu tenho poder sobre a terra. Que é uma coisa simples. Só que, irmão, é muito além daquilo que possamos imaginar. É Deus mudando a história de um homem, aonde o pecado estava levando ele para o inferno, para a morte. Aí quando ele diz: perdoados estão os pecados, sabe o que é isso? É a graça de Deus, é o favor imerecido. Eu não mereço, tu não merece, mas Ele olhou e disse: eu vou dar graça, eu vou dar misericórdia. Você estava lá no mundão jogado, olhavam para você e diziam: não tem jeito, não vai prestar, vai acabar, é o fim. Olhavam para a tua família e diziam: não vai dar certo, não é motivo de orgulho. Só que aí Deus olhou e disse: eu vou dar graça, eu vou dar graça. Não merece, não merece, mas eu vou dar graça. Aleluia. Oh, glória, fique de pé no seu lugar. Versículo 11. Eu digo a você: levanta-se, pega o seu leito e vá para casa. E ele se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Olha só que interessante, irmão. Ao ponto de todos admirarem e darem glória a Deus. O nome do Senhor foi glorificado. E a obra que Deus vai realizar na tua vida é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele chegou ali carregado pelo leito. Só que aí olha a ordem de Jesus: pegue o teu leito e vá para casa. Ele chegou ali carregado pelo leito, só que ele está saindo agora carregando. Ah, tu não entendeu, irmão. Talvez você chegou aqui carregado por problemas, por lutas que estão te atormentando, adversidades que estão mexendo com a tua mente. Só que a ordem de Jesus para ti é: vai te levantar, vai te levantar, vai pegar o leito, vai pegar esse problema. Esse problema não vai mais te carregar, essa dificuldade não vai mais te carregar, essa luta não vai mais dominar você. Você sairá daqui carregando. Ei, a palavra de Deus é: reage, levanta, reage, reage. Eu estou te dando graça nessa noite, eu estou te dando força nessa noite. Reage, filho, reage, filha, reage. Pega o teu leito e anda, pega o teu leito e anda, pega o teu leito e anda. Oh, Espírito Santo de Deus,
Oh Espírito de Deus, eu te peço, Senhor, que nessa noite aqueles que estavam paralisados, talvez espiritualmente, talvez sentimentalmente, talvez no emocional, talvez no financeiro, Pai, eu te peço, venha, Senhor, trazer movimento para ele, trazer movimento para ela, em nome de Jesus. Aquilo que estava bloqueando a vida dele, aquilo que era multidão na vida dele, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai quebrando toda a barreira, vai retirando toda a muralha, agora, Espírito de Deus, aquilo que bloqueava a área financeira, a área sentimental, a área emocional, aquilo que estava afetando o psicológico, vai em nome de Jesus, quebrando. Eu profetizo em nome de Jesus, agarra você que estava paralisado, em nome de Jesus, vai voltar a ter movimento, eu estava paralisado, eu tinha parado de orar, vai voltar a orar. Eu estava paralisado, eu tinha parado de ler a Bíblia, vai voltar a ler a Bíblia. Eu estava paralisado, estava sem força para vir para a igreja, vai voltar a ter força, Deus está te levantando aqui nessa noite, Deus está dando uma ordem. Pega o teu leito e anda, não é o problema que vai te dominar, é você que vai dominar o problema. Dê glória a Deus, dê glória a Ele. Pai, te apresento, Senhor, cada vida, cada pessoa, Senhor, que chegou aqui nesse lugar. Que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre nós, perdoa os nossos pecados, Senhor, que é algo muito maior do que ficarmos paralisados externamente, é ficarmos paralisados internamente, porque a doença daquele homem o impedia de andar, mas o seu pecado o impedia de alcançar a salvação. Pai, que o Teu perdão, Senhor, venha a ser maior nas nossas vidas, que esse problema que muitas das vezes nos paralisa, que possamos, Senhor, sair daqui, meu Deus, motivados, fortalecidos. Se alguém aqui, Senhor, havia parado de orar, estava fraco, dá força para ele, Jesus, que ele venha sentir sede, fome de Ti, meu Pai, e que a Tua graça venha estar sobre nós, que a Tua misericórdia venha estar sobre nós, Senhor. É que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. E se a igreja concorda, se você puder dar glória a Deus, se você puder dar aleluia, e dizer para Ele que Ele é santo, santo, poderoso, que Ele é o Deus que pode perdoar pecados, que Ele é o Deus que pode curar, que Ele é o Deus que pode restaurar, que Ele é o Deus que pode libertar. Dá glória, dá aleluia, e aplauda o nome do Senhor Jesus.